Bom dia. Vamos lá. Aqui, ó. Não pode faltar, né, não? Vamos lá, pessoal. Coloquei aqui. Coloquei material didático. Um arquivo que detalha, né, assim, os critérios de correção. E vou acabar de apresentar minha tela, né? Senão vocês não vão ver também. Ó, então, coloquei aqui o arquivo, ó, esse prática 6, trabalho final, que, assim, basicamente ele detalha, né, o que é que vocês aí vão ter que fazer, né, nessa entrega do projeto final. Eu até falei, né, mais ou menos por que vocês tinham que fazer, mas basicamente, então vocês vão, né, lá e as plantas de forma, né, dessa edificação, vão fazer a maquete 3D do edifício. Muita gente aí já está com praticamente a maquete pronta, né, porque está trabalhando no ArchiCAD ou no Revit. Aqui eu coloquei esse não impresso, né, era porque eu queria ver a planta 3D ao vivo em sala de aula, porque esse arquivo aqui é o mesmo que eu usei no semestre passado, né, então eu ver o 3D ao vivo em aula, mas aqui vocês não vão ter como, eu até já estou vendo, né, muito do trabalho de vocês, dessa maquete 3D, mas aí vocês coloquem no livro PDF, né, e entreguem junto aí o trabalho final. Mas de muitos eu já estou até vendo 3D. Vocês me mostram na reunião e aí maquete 3D já está feita, né? Vou querer um memorial de cálculo, né? Onde vocês vão explicar o dimensionamento dos elementos estruturais de vocês. Né? O memorial de cálculo de pilar é aquela tabela, né? Tabela com os cálculos, né, das seções dos pilares e a planta com as áreas de influência. Ok? Então, entregando isso, vocês já mostrou para mim o cálculo de pilar. Viga e laje, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão justificar o porquê de vocês estarem usando aquela laje, por exemplo, e por que a laje tem aquela respectiva altura. Ah, eu usei aqui laje maciça porque meu vão é pequeno, os vãos das minhas lajes são aproximadamente, sei lá, 4 metros, e por isso que a minha espessura aí está com 10. Então, estou usando aqui uma laje nevoral mais grande, estou com um vão aqui de 9 metros, e aí os vãos estão aproximadamente com, sei lá, 8 metros, e por isso que eu estou usando uma laje de tanto, é uma laje nevada com altura, né, de tal, aí estou usando uma forma, né, de 60, uma forma de 80, e assim por diante, ok? E aí, então, o trabalho, ele tem uma parte, né, que é desenho, e ele tem uma parte que é escrita. O que é que vocês vão me entregar de desenho? São aquelas, eu até já falei, né, são 3 plantas de forma, ok? Vocês vão me entregar, assim, o que é comum a todo mundo? Primeiro, me entregar a planta de forma, né, do primeiro pavimento do edifício, que para algumas pessoas é o pavimento térreo, já para outras pessoas é o subsolo, né? É a planta de forma do nível 0, onde vocês vão mostrar os pilares que estão nascendo, né? Vão mostrar as fundações, né? Um bloco lá de um bloco de estaca, por exemplo, só um retângulo mesmo, né? Então, pilar que nasce, fundações e as cintas entre os pilares, ok?
Lembrando, pessoal, que quem está trabalhando com laje nevurada, não tem viga faixa no subsolo, né? As cintas que vocês vão colocar nas fundações, por mais que vocês usem, né, laje nevurada e viga faixa, né, no pavimento tipo do edifício, por exemplo, no subsolo, a cinta que você é uma viga normal, ok? Não é aquela viga larga, é uma viga normal, dimensão normal aí, com largura de 20, de 15, ok? Então, cuidado quando vocês for colocar as cintas. Aí depois vocês vão também fazer a planta de forma do pavimento, que é isso aqui, todo mundo tem, né? E tem uma terceira forma, que aí é isso aqui que varia de pessoa para pessoa, ok? Por exemplo, tem gente que tem uma passarela, né, conectando um bloco com o outro, tem gente que tem uma parte comercial mais afastada, aí eu quero ver a planta de forma, né, dessa parte que está mais afastada, ok? Então, essa terceira planta é o que muda aí de equipe para equipe, né? Mas aí eu já até falei para algumas, né, qual era a planta que eu iria querer, essa terceira forma. Mas aí, para que eu não fale, me pergunte, que a gente vê agora e decide agora. Por isso eu coloquei aqui, ó, verificar em sala de aula. Mas aí eu já, para algumas equipes, né, eu já até expliquei qual era essa planta que eu iria querer, ok? E lembrando que as de forma que vocês, né, estão fazendo, vocês têm que seguir aquelas regras, né, de numeração, né, e colocar as dimensões dos elementos. Por exemplo, quando você for colocar as vigas na planta de forma, você tem que colocar a numeração das vigas e as suas dimensões. Eu até tenho aqui, ó, acho que eu tenho aqui, eu coloquei material didático, um exemplo de uma planta de forma com laje nevurada, né? Esse arquivo aqui, ó, por exemplo, aqui, a viga V1. Ó, essa viga aqui é a viga do pavimento 2 do edifício. Por quê? Pavimento 2, a viga, ela começa com a 200. Pessoal, lembrem que na numeração das vigas, tanto viga como laje, né? A numeração, ela começa de acordo com o pavimento. Então, por exemplo, se você está fazendo a forma do pavimento 1, fica viga 101, viga 102, viga 103. Ah, estou fazendo aqui a forma do oitavo pavimento. Então, viga 801, viga 802 e assim por diante. Laje é do mesmo jeito. Terceiro pavimento, laje 301, laje 302, laje 303 e assim por diante. Agora que eu vi que aqui está até errado, né? Porque se eu estou na segundo pavimento, e essa viga aqui seria a viga 201, a laje teria que ser a laje 201. Então, isso aqui está errado, ok? Isso aqui está errado. Pilar, não. Numeração de pilar, ela não muda de acordo com o pavimento, ok? O pilar que começa como sendo P1 lá no nível 0, lá no subsolo, ou o pilar que é o P1 lá no subsolo, ele começa o P1 e vai subindo até chegar no P1 no último pavimento, por exemplo. Então, numeração de pilar não muda de acordo com o lance, só o que muda é viagem. E aí, quando vocês forem fazer as plantas de forma de vocês, lembrar de colocar a cota, né? Lembrar de colocar aqui as cotas, ó. Lembrar de colocar um corte em cada planta de forma, pessoal, ó. Tem que ter um cortezinho assim, passando, né? Indicando aqui a geometria da forma de vocês, né? Como vocês já vão fazer o corte do edifício todo, então eu vou dispensar que vocês façam esse corte. Vocês já vão entregar todo o edifício, então não precisarão fazer esse corte aqui. E aí lembrar também de colocar as dimensões, né, eu até falo aqui, ó, colocar as dimensões de cada elemento, então, por exemplo,
essa viga 201, né? Tem uma dimensão de 20 por 50, largura de 20, altura de 50, ok? A laje, colocar aqui, ó, a altura total da laje, né, ó, colocar aqui a altura do com, É, Rafael, diga aí. na viga, primeiro é a largura e depois a altura, né? No caso, Largura comprando. primeiro, correto, cuidado para não inverter isso aí, mas sempre primeiro a largura e depois a altura. A largura é até o que você vê aqui na planta, né? Você até vê a largura na planta, essa largura aqui. Agora, a altura de 50, que é o que você não vê na planta, você coloca depois, ó, certo? Mas por mais que você consiga, né, extrair a largura aqui da planta, você tem que indicar a largura aqui, ok? Pilar também, ó. Em Beleza. cada pilar, beleza? Ó, em cada pilar, você coloca aqui também, ó, a seção de por 20, né, na laje, certo? Quando o pilar ele é de seção em U, aí você não coloca a dimensão, né? Que os pilares, né, de aí não é necessário colocar a dimensão porque ele tem várias dimensões. Então coloca lá só o número dele, ok? Uma maneira, pessoal, de vocês assim, Falta a largura também, né? não, por exemplo, se esse pilar fosse pilar aqui em U, colocaria P3 e pronto, acabou. Não precisa colocar as dimensões dele, não, porque ele teria várias dimensões. Ah, Teria a entendi. dimensão da espessura, ele ia aqui, entendeu? Então, o pilar em U, a gente não coloca a dimensão dele na planta, não. Coloca no detalhe separado. Mas eles não vão precisar fazer isso, não. O pilar, correto. Não, que é o seguinte, o pilar, ele tem a altura do lance, que você vê no corte, né? E aqui você coloca as duas dimensões, ó. Aqui é porque o pilar, ele é retangular, né? Mas se ele fosse, sei lá, largura de 30, altura de 20, aí ficaria pilar de 30 por 20, entendeu? O pilar fica B vezes H. Sim, B vezes H, correto. Ok? Certo. Ó, então, coloquei aqui o pilar, né? Então, aqui, ó, pilar, a dimensão tem que ser indicada na planta, né? A altura também. E indicar, pessoal, na planta também, ó, até vou abrir aqui uma planta, só para vocês verem que também é algo que, às vezes, eu vejo que as pessoas acabam esquecendo. Ó, aqui é uma planta de forma de um subsolo, ok? Então, assim, cadê? Deixa eu ver aqui se tem. Ó, indicar aqui na planta, ó, aquela legenda, né? De pilar que passa, e pilar que nasce, pilar que passa e pilar que morre, ok? Então, que aí, quando vocês forem colocar os pilares na planta, vocês têm que indicar a legenda que vocês estão usando. Nesse projeto aqui, foi feita pilar que nasce, né? Preto aqui, pilar que passa, né? Com essa achura, e pilar que morre, né? Sem nada dentro desenhado, sem nenhuma achura, sem nenhuma pintura. Quando vocês forem fazer, eu até falei, eu mostrei para vocês um outro tipo de legenda, que era o pilar que passa. Aí tinha um desenhozinho aqui, o pilar que passa, tinha uma achura só numa direção, e o pilar que morria tinha achura nas duas, né, em duas direções, fazendo um X aí. Então, vocês podem escolher aí uma legenda diferente, mas tem que indicar a legenda na planta, ok? Tem que indicar. Cadê? Bom, aí aqui eu já falei, né, para laje, indicar, né, laje devorada tem que indicar dimensão,
ok? Aí está aqui, ó, o que tem que ser indicado, né? Tanto para a viga como para a laje, como para a pilar, como eu já falei isso antes para vocês também. E aí eu vou analisar a consistência estrutural, né? Eu vou ver se a estrutura que vocês adotaram para aquele projeto, né, faz sentido ou não, se é consistente ou não. Por exemplo, se eu ver que na planta de vocês, por exemplo, vocês têm lá uma viga de 10 metros, a altura de 30, né, isso aqui está errado, né? Essa viga aqui, ela vai fissurar, ela pode entrar em colapso, ela pode cair, ela pode matar a gente. Então, isso aí é algo que eu vou verificar na planta de vocês, ok? Essa viga aqui, ó, tá estranha, porque essa viga aqui, ela tá sem apoio. Aqui tá uma viga nascendo num pilar, tá pegando aqui um balanço de, sei lá, 4 metros, e do outro lado não tem nenhum apoio para poder servir de sustentação para essa outra viga, por exemplo. E ao ficar, né, a consistência da estrutura de vocês, ok? Aí, aqui eu coloquei, então essa aqui seria a parte de desenho que vocês vão me entregar. Aí tem a parte 2, né, que é a maquete digital, que é a planta 3D, né, é a maquete 3D do edifício de vocês, porque antes as pessoas faziam, geralmente, no SketchUp, né, mas vocês estão fazendo já no ArchiCAD, no Ref, então, muita gente já está praticamente feita essa maquete digital. E aí tem a parte 3, que é a parte escrita, né, que aí os pilares, ó, junto com o desenho das áreas de influência, né, e a justificativa, né, da dimensão das vigas e das lajes, né, como eu já falei lá em cima. E aí, pessoal, eu tenho aqui embaixo uma planilha, que é a planilha que eu uso para poder fazer a correção do projeto. Então, por exemplo, se vocês entregarem tudo certinho, aqui em cima vai ter o 10. Se não, vai ter uma nota que vai ser abaixo de 10. E aí, como é que eu faço aqui a correção? Ó, primeiro, por exemplo, eu vou verificando, aqui serve até como um checklist para vocês irem fazendo e irem verificando se está certo ou está errado. Por exemplo, vamos supor que vocês me entregaram a planta de forma de vocês, e você entregar a planta de forma com a numeração dos elementos errada e também sem dimensão. Então, eu venho aqui, ó, e aí vocês ficaram com 0. Aí eu coloco o 0 aqui. Ah, não, você entregou tudo certo. Você entregou a planta de forma do nível 0, né, com a correta, se bem que nem tem, às vezes não tem, né, mas vamos para a viga, pronto, que são as cintas do nível terra ou do subsolo. Então, vocês entregaram lá a planta, e aí tá todas as vigas numeradas corretamente, com as dimensões. Opa, então aqui, quem pegou isso aí, ganhou aqui o 0.2. Ah, o pilar também entregou certinho, né? Pilar aqui que nasce, tá com a legenda correta, né? Então, aqui ganhou mais 0.2. Então, eu vou verificando se o que você entregou, né, está errado, coloca uma nota que varia entre 0.2 a 0.2. Se tem algo que está meio certo, meio errado, né? Aí eu coloco aqui, ó, o 0.1. Ok? E aí eu vou preenchendo essa tabela para cada pavimento, né? Verifico o corte, né? Tem que entregar corte, não sei será que eu coloquei aqui a entrega dos cortes? Coloquei em algum canto aqui. Ah, tá aqui, ó, 2 cortes. E aí a entrega do corte também vale a pontuação, né? Cada corte então, varia era 0.5. Se o corte está correto, 0.5. Se não entregou o corte, o corte está mais ou menos certo, aí nota parcial aqui entre 0 e 0.5 para cada direção. A maquete 3D, consistência estrutural da edificação, que é aquilo que eu falei. A estrutura tem sentido, né? Faz sentido aqui essa viga com um vão aí de 10 metros, com altura de 30, por exemplo? Não faz, então eu tiro. E a parte escrita,
a parte escrita, né, vale de 0 até 1 ponto. Lembrando, pessoal, que aqui eu coloquei esse dimensionamento de pilar, que ele vale 0,5, só que o dimensionamento de pilar, aqui é só a parte escrita, porque se eu ver lá que no projeto, né, você tem um pilar com área de influência muito grande, que pega uma carga muito grande, mas você colocou um pilar, sei lá, de 20 por 20, né, que não está igual, né, que não está semelhante à dimensão contábil. Então, isso afeta a sua consistência estrutural também, certo? Bom, então, esse aqui é o arquivo que eu uso para poder corrigir, e usem ele, né, façam vocês o checklist antes de vocês me entregarem, porque é esse arquivo que eu uso para poder fazer a correção do projeto final de vocês, ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Nenhuma? Pessoal, então, acho que terminamos por aqui, né? A gente já pode começar as reuniões. Vai dar certo, pessoal, vai dar certo. E é isso, né? Quem é a primeira pessoa? Primeira reunião agora aqui. A entrega do Marcos é para a próxima semana, né? Dia 20. Quando a entrega dele? Dia 23. Dia 23, né? A minha é dia 26, né? Para quem já... Tem muita gente já está quase terminando aí. Então, assim, pessoal, vamos lá. Começar aqui as reuniões. Sei não, mas marca para depois, porque aí o detalhamento dele eu acho que é pro dia 30. Pode ser. Assim, quem quiser... 26 ainda tem orientação, né? Tipo, entrega, mas tem orientação. Quem quiser, pessoal, pode me entregar depois também, no dia 3, por exemplo. Não tem problema não. Certo? Ai, ótimo. Gostei. Tem gente que livrar logo, né? Entrar logo de férias e tal. Mas quem não quiser, fazer o quê? Então, assim, a gente quer entrar de férias com sanidade mental, entendeu? Tá certo, tá certo. Ó, vamos lá, primeira Ei, equipe Rafael, aqui. mas Ei. aí tu abre no Unifor Online a data que der até quando puder entregar. Porque assim, pessoal, também a Unifor, ela vai me cobrar as datas, então assim, dia 26 ou dia 3, né? Acho que dia 3 tá bom, né? Para poder entregar. Acho que dá certo, né? Algumas pessoas... vamos, a gente vai vendo aí. Se não der, a gente vai estendendo, mas eu acho que dia 26 ou dia 3 daria para entregar assim, ok? A gente vai vendo aí, não tem problema não. Vamos lá, pessoal. Primeira equipe, Márcia e Ana Flávia. Então, as outras equipes aí. Eu vou encerrar a gravação e depois já vou começar aqui outra, que é a das equipes individuais aqui, pessoal. E até daqui a pouco. Já começa agora, professor? Já começa já. Só o Fernando parece que dormiu. Hã? O Fernando ficou. Eu tô procurando aqui o nome do arquivo, que eu não lembro nem mais o nome. Tá certo. Como era o nome, Márcio, do arquivo? Tu se lembra? Vê o último que tá no Drive, porque... Ó,